turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de língua portuguesa de número 96. Hoje a gente vai estar trabalhando sobre argumentação na linguagem oral. Nas aulas anteriores a gente trabalhou sobre argumentação, mas de modo, no texto dissertativo argumentativo, ou seja, como eu argumento na minha escrita, e trabalhamos na aula passada sobre oratória, como eu comunico, como eu falo as minhas informações, os meus conhecimentos através da minha fala e não da escrita. E hoje a gente vai vincular esses dois, ou seja, a gente vai ter um discurso, uma oratória, mas argumentando nessa oratória. Então, os objetivos dessa aula são retomar as ideias aí de oratória e de argumentação, compreender o que é um seminário, um júri simulado, roda viva e um debate, analisando aí as suas características, temáticas propícias e as suas funções, e saber argumentar oralmente sobre temas diversos, fazendo análise e reflexões. Então, para essa aula, utilize um lápis, a caneta borracha e o caderno da disciplina de língua portuguesa. Dando uma retomada, nas aulas anteriores você estudou sobre argumentação, que nada mais é do que você convencer alguém de uma determinada ideia utilizando argumentos, ou seja, utilizando fatos. E sobre a oratória, vocês aprenderam aí que é uma linguagem de modo oral, de modo falado, a qual é essencial aí para a gente poder se comunicar bem. Na aula de hoje, a gente vai conciliar esses dois conteúdos. A gente vai estudar como argumentar de modo oral. Então, nessa aula, a gente vai estudar esses quatro temas aqui. A gente vai estudar debate, júri simulado, seminário e roda viva. Então, vamos começar com o debate. Muito provavelmente vocês já ouviram falar sobre debates, Debate é uma discussão entre duas ou mais pessoas com o objetivo de expor, esclarecer opiniões ou ideias divergentes, ou seja, ideias contrárias. Os debates, eles são espaços para que grupos ou indivíduos, ou seja, eu tenho ou dois grupos, ou dois ou três grupos, ou então duas ou três pessoas. E essas pessoas, ou esses grupos, eles têm ideias contrárias. E no debate, eles vão expor e contrariar um ao outro, ok? Então, eles vão expor os seus pontos de vista diferentes para que eles apresentem os seus argumentos e esclareçam dúvidas. Um debate bastante comum, provavelmente se vocês já ouviram falar sobre debate, ouviram falar sobre o debate político-eleitoral, é que assim, quando ocorrem eleições, principalmente aqui no foco da presidência, os concorrentes, eles vão entrar num debate, ou seja, eles entram numa discussão sobre questões políticas. Então, os debates, eles são bastante utilizados em diversos contextos, mas esse debate político-eleitoral é um dos mais usuais. Por norma, alguns meses, então aqui nós temos uma questão de legislação, alguns meses antes das eleições, para cargos políticos, são organizados debates onde os candidatos apresentam as suas propostas, ou seja, as propostas dos seus partidos. Para que os eleitores eles possam esclarecer dúvidas e decidir quais argumentos são mais plausíveis. Então, nós temos o candidato A, vamos pensar aqui. Tem o candidato A, tem o candidato B. Eles vão se confrontar em um debate. Cada um tem suas ideias, suas opiniões, e os eleitores vão perguntar, o que você vai fazer pela questão da problemática dos hospitais lotados, tá? Então, cada um vai expor a sua pretensão, ok? E com isso, os eleitores vão analisar, não, eu gostei mais das ideias do candidato A, ou eu gostei mais das ideias do candidato B, ou não gostei de nenhuma das duas, também pode acontecer, ou gostei das duas, enfim. Como se organiza um debate? Para organizar um debate, é preciso ter em mente que essa é uma ferramenta democrática. O que é democrático? Ambos devem ser respeitados, ambos têm o direito aí de falar a sua opinião, de expor a sua opinião, tá? Quando está ocorrendo um debate,
ainda que, né, estou eu com uma outra pessoa, ainda que eu contrarie totalmente o que ela está falando, eu não posso interromper a fala e o argumento dela para dizer o que eu acho. Cada um vai ter o seu tempo de fala, depois que ela terminar eu posso contra-argumentar, mas naquele momento eu não posso fazer isso, é uma questão de respeito, de ética, tá? Então, o debate formal é constituído de duas partes principais. Nós temos o moderador e os debatedores. O moderador é aquele que vai estar estabelecendo as regras básicas para o debate, né? Por exemplo, ele vai dizer, ó, cada um vai ter o tempo ali de 3 minutos para falar sobre determinado assunto, tá? Ele vai garantir também o respeito, então ele vai perceber, ó, a pessoa interrompeu o discurso da outra, isso não deveria ter acontecido, então ele vai dar uma chamada de atenção, tá? Vai fazer com que a ordem prevaleça ali naquele local. E os debatedores são quem? Aqueles que estão debatendo, tá? Os indivíduos ou os grupos de indivíduos, né? Por exemplo, os candidatos a um cargo político, como a gente citou anteriormente. Ok, pessoal, esse é o debate, então. Agora a gente vai falar sobre o júri simulado. O júri simulado é uma boa estratégia quando a gente está aí na escola, principalmente aí na idade de vocês, 5º ano, que vocês já têm bastante noção aí de legislação. Então, o júri simulado é uma boa estratégia de ensino a ser adotada quando se trata de um assunto polêmico ou que, perceptivelmente, divide opiniões. Isso porque permite que sejam discutidos vários pontos de um mesmo tema, auxiliando no processo de construção e desconstrução de conceitos. Então, assim, nós temos diversas temáticas, tá? Na sociedade que dividem opiniões, tá? E são opiniões, às vezes é até difícil dizer, é certo ou errado, porque são temas que as pessoas, né, ficam, algumas até nem têm uma opinião exata. Por exemplo, em questões política, questão alimentícia, questão de estilo de vida, enfim, vai estar dividindo opiniões. Alguns são a favor de algo e outros não são, tá? E no júri simulado, a ideia é justamente analisar essas opiniões e acabar ali argumentando sobre elas. Uma questão bem pertinente, assim, júri simulado por quê? Porque é uma simulação de um júri, ok? O júri popular que a gente tem quando alguém comete algo doloso à vida, né? Quando ocorre um assassinato, por exemplo, é o júri popular, o júri real, né? Aconteceu realmente ali. Quando eu tenho júri simulado é porque eu estou fazendo apenas uma simulação do meu júri, apenas, na minha escola a gente está simulando, por isso júri simulado. As pessoas que compõem o júri simulado, nós temos o juiz, que ele é responsável pelo andamento do júri, fazendo as intervenções necessárias, fazendo com que tudo ocorra bem, que tudo se mantenha na ordem, tá? Ele também vai estipular a pena, né? Caso o réu seja culpado, né? O réu é aquele que está sendo acusado. Então ele vai dizer, são tantos anos de prisão, por exemplo, ou vai ter que pagar ali uma multa, uma taxa ou pensão, enfim. Os jurados são responsáveis por analisar os fatos expostos e no final dar o veredito, né? O veredito é o quê? Ele é culpado, ele é inocente, ele é vencedor, enfim, os jurados que vão estar adequando aí, percebendo qual seria o veredito do réu. O advogado de defesa, como o nome já diz, ele vai defender o réu. O réu é aquele que está sendo acusado, aquele que cometeu o crime, tá? Com base em argumentos coerentes, provas e apresentação de testemunhas. Então, a pessoa está sendo acusada de um homicídio, por exemplo. O advogado de defesa ele vai fazer de tudo para o cliente dele, né, ainda que tenha provas desse acontecimento, para tentar inocentar ou pelo menos diminuir a pena dessa pessoa. Ele cometeu suicídio, mas foi por legítima defesa ou porque ele tem um problema, tem algo mental, que não tomou remédio, enfim, ele vai estar tentando argumentar para defender aí o réu. Os promotores, que também são chamados de advogados de acusação, eles vão o quê? Eles são aqueles que vão acusar, tá? Eles vão fazer de tudo para condenar o réu por meio de argumentos, é claro, provas e apresentando aí testemunhas. O
que são testemunhas, gente? Testemunhas são pessoas que de algum modo acabaram se envolvendo nesses crimes. Então, assim, aconteceu um crime, alguém viu aquele acontecimento, ou alguém percebeu ameaças antes, ou alguém recebeu mensagens antes, enfim, são pessoas testemunhas, né? Pessoas que estavam lá de algum modo e podem falar sobre o acontecimento. Testemunhas, então, fornecem argumentos que podem reforçar a suposta inocência do acusado ou a responsabilidade dele. Então, a testemunha pode tanto ser a favor do réu, dizer, não, ele está sendo acusado injustamente, como pode ser contra, né? Dizer, não, realmente ele cometeu aquilo. E o réu é, né, o principal, digamos ali, do júri simulado, ele é o acusado, né, cujo ato específico é objetivo de discussão do júri. Então, foi por conta da ação do réu que todo aquele júri aconteceu. Ok, pessoal? Então, esse é o júri simulado. Aí nós temos o seminário. O seminário é uma temática aqui bem interessante, principalmente para a escola, tá? O seminário é um gênero textual cujas informações reunidas são apresentadas principalmente através da linguagem oral. Então, a exposição das informações ela pode ser feita por uma ou mais pessoas, como uma espécie de aula sobre um tema previamente estudado pelos comunicadores de tal apresentação. Então, o seminário ele ocorre quando, por exemplo, nós vamos ter a Semana do Meio Ambiente e cada turma vai apresentar um trabalho, uma opinião, uma pesquisa sobre o meio ambiente. O que essa turma vai fazer? Sempre que eles forem apresentar, eu considero isso aqui um seminário. Então, vai ser uma Semana do Meio Ambiente com seminários. O seminário nada mais é do que a apresentação sobre um conteúdo feito aí pelos alunos, tá? Em latim, essa palavra seminário significa semente. Por que semente? Qual que é a relação? É como se através de um seminário os oradores pudessem plantar uma semente de saber, né? Uma semente de saber seria uma ideia nos receptores da mensagem, ou seja, nos espectadores, naqueles que estão ouvindo sobre isso. E qual que é a função do seminário? O seminário ele serve para transmitir para outras pessoas um assunto específico, previamente estudado por quem apresenta esse assunto, tá? Então, a ideia é justamente trazer um assunto. Meio ambiente, saúde, lixo reciclado, proporcionalidade, coesão e coerência, enfim, são conteúdos diversos. O principal objetivo desse seminário é a propagação do conhecimento, tá? No seminário se busca o quê? Trazer conhecimento para o maior número de pessoas possíveis ali. E geralmente ocorre através da divulgação de novas informações. Então, eu não trago apenas um conhecimento que todos já sabem, que todos já têm noção. Eu trago um conhecimento através de um estudo recente, através de uma experiência que eu tive, através de uma pesquisa, de um estudo que eu fiz. Então, é algo extremamente novo ali para todos. Então, um exemplo é o seminário escolar. O seminário escolar é uma apresentação feita por um ou mais alunos da sua turma. Eu coloquei uma imagem aqui que elucida bastante isso. Geralmente, o professor ele determina o tema que é para ser estudado e que, né, deve ser estudado de modo bem detalhado por quem fica responsável por apresentar as informações, tá? Então, o meu seminário, eu não vou trazer um texto pronto, ler, e esse é o meu seminário, eu preciso apresentar. Pode-se dizer que o seminário escolar é uma aula dada por alunos para os seus colegas de turma, tá? Então, assim, o professor, né, quando o professor fala do conteúdo, ele está expondo, né, uma aula expositiva. Quando os alunos expõem esse conteúdo, a gente denomina aí de seminário escolar. E para finalizar, a gente vai falar sobre a roda viva, tá? Como o nome diz, a roda viva é realizada na formação de uma roda com seres vivos, com seres humanos, seres vivos capazes aí de argumentar, tá? Essas pessoas, como a gente vê aqui na imagem, elas entrevistam uma pessoa específica que fica aqui centralizada,
a fim de conhecer mais sobre a vida dessa pessoa, seus ideais e os seus valores. A Roda Viva, ela se tornou inclusive um programa da TV Cultura, como mostra, né, nessa imagem, a imagem da Roda Viva lá da TV Cultura. Então, pessoas importantes, né, políticos, cantores, enfim, eles eram centralizados aqui, várias pessoas em volta, né, nesse formato circular, faziam entrevista. Então, uma pessoa perguntava, ele respondia tudo, depois dava um momento para outra pessoa fazer a pergunta. Galerinha, então vocês concluíram essa lição, espero que tenha ficado claro o conteúdo. Nesse momento, vocês vão estar realizando aí as atividades propostas. Até a próxima aula e bons estudos!